esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. Se és mesmo filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isto foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isto será teu. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és mesmo filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois as Escrituras diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guarde com muito cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. A salvação. Glória a vós, Senhor. Este primeiro domingo da Quaresma, todo ano nós recordamos esta palavra de Deus das tentações. Aquilo que é importante lembrar é que Jesus, depois do seu batismo, e diz o Evangelho, guiado pelo Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Depois de jejuar por um tempo prolongado, aí no momento em que Jesus, dizemos, estava na sua situação de debilidade, de fraqueza, foi tentado pelo demônio. E o que é que ajudou Jesus a vencer essas tentações? Porque a cada vez que ele foi tentado, Jesus fazia sempre referência à palavra da Escritura. Diz, quando o diabo pediu para transformar a pedra em pão, Jesus responde: não só de pão vive o homem. Quando pediu para que se prostrasse diante dele, se ajoelhasse diante dele e o adorasse, Jesus responde: a Escritura diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E quando pede então para que ele se jogue, porque os anjos vão protegê-lo, ele diz: não tentarás, a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é esta força, esta orientação, esta referência que vem da Escritura, que veio da vida da fé, que ajudou Jesus a vencer as próprias tentações. Olhando para esse exemplo de Jesus, nós também, todos nós, passamos pelas mais diversas tentações. O capeta se serve de todas as situações possíveis para nos desviar de Deus, para nos desviar da fé,
para nos desviar do caminho de Deus. E às vezes nós fraquejamos porque nem sempre temos esta referência. O que é que nos guia? O que é que nos orienta? O que é que nos dá força para vencermos as tentações de hoje? Então é a nossa fé, é a palavra de Deus, é a vida nos sacramentos, é a nossa oração, é a Eucaristia. Quando nós temos isso presente na nossa vida, mais dificilmente caímos nas artimanhas do tentador. Por isso, nós somos chamados então a fortalecer a nossa vontade com a ajuda da força que vem da palavra de Deus, com a ajuda da nossa fé. Justamente porque precisamos disso para nos orientar no nosso caminho. Quando nós fazemos sempre referência a nós mesmos, dizendo então, isso eu gosto, eu não gosto, eu quero, não quero, mais facilmente cedemos e caímos na tentação. Mas quando nos apoiamos na nossa fé, quando nos apoiamos naquela formação cristã que temos, quando nos apoiamos nas orientações da igreja, então temos esta arma, esta força de vencer o tentador e de vencer as tentações de hoje. E é nesse sentido então que, abrindo o tema da campanha da fraternidade e a juventude, nós queremos justamente, toda a igreja no Brasil está procurando de um modo especial então conhecer melhor os nossos jovens, nos aproximarmos mais dos nossos jovens, valorizar o trabalho que já fazem na igreja e, sobretudo, então pedir aos nossos jovens para que abram o coração, para que se deixem encontrar pela pessoa de Jesus Cristo, porque é Jesus que pode transformar a nossa vida, é Jesus que nos dá essa força necessária para continuar vivendo, caminhando no caminho do bem, no caminho da igreja, no caminho da fé. E justamente neste ano então da campanha da fraternidade, da Jornada Mundial da Juventude, e que será marcada também pela Semana Missionária que faremos na nossa diocese, então isso tudo será ocasião de graça, momento de graça para vivermos esta experiência então de comunhão, de fé, de força, trazendo sempre mais para a vida da nossa igreja aquilo que nós dizemos, um rosto jovem. Que os jovens possam encontrar espaço nas nossas comunidades para trazer a criatividade que eles têm, a riqueza e a alegria que eles têm dos diferentes grupos, a própria experiência de fé, para que a nossa igreja então seja um lugar onde os nossos jovens possam se sentir bem, sentir em casa e fazer com que ela seja uma igreja então sempre mais viva, uma igreja sempre mais jovem. E o próprio Santo Padre lembrava isso na mensagem que ele mandou para a Igreja do Brasil, para o tema da campanha da fraternidade. Dizia: se os jovens são o hoje da igreja, eles serão também o amanhã. Se os jovens são o hoje da sociedade, eles serão também o amanhã dessa sociedade. Por isso, nós queremos então renovar esta convicção e este apelo que está resumido nesta frase também do profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me, que é o lema da campanha deste ano. Então isso vale de modo especial para a juventude, mas vale para todos nós, para os jovens, como eu dizia no início, dos 8 aos 80 anos, que aquela força da fé, aquele sentido forte da esperança que nós carregamos dentro, todos somos chamados a colocar a serviço da igreja, colocar a serviço de Deus, colocar a serviço da sociedade. Por isso, todos nós
chamados a responder diante do apelo de Deus, como fez o profeta Isaías. Deus disse: a quem enviarei? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Portanto, se hoje nós sonhamos uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, e eu disser para vocês: a quem enviaremos? O que vocês me respondem? Como Isaías? Ih, mas está tão fraquinho, acho que ninguém quer ir, né? A quem enviaremos? Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Se nós sonhamos com uma igreja mais missionária, uma igreja que vai ao encontro daquelas pessoas que estão longe, daquelas pessoas que mais sofrem, a quem enviaremos? Eis-me aqui, envia-me. Se nós sonhamos uma igreja também mais samaritana, que sabe estender a mão a quem precisa, que sabe ir ao encontro de quem sofre, que sabe ser uma igreja de irmãos e irmãs, para que esta igreja seja mais samaritana, a quem enviaremos? Eis-me aqui, envia-me, Senhor. E poderíamos continuar esta lista, né? E com essa disposição justamente de responder a Deus: eis-me aqui, envia-me. Justamente nós não vamos poder resolver todos os problemas, não só do mundo, muitas vezes nem aqueles da nossa comunidade, ou todos aqueles da nossa família. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus e abrimos o coração dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me, aquilo que estiver ao meu alcance, aquilo que eu puder fazer, eu não vou me tirar atrás, vou fazer a minha parte. Então, se cada um de nós fizer a sua parte, juntos vamos conseguir fazer muita coisa, porque o pouco com Deus é muito, e é isso que Deus nos pede, essa coragem, essa disponibilidade, essa capacidade de aceitar o convite de Deus, para que então, vivendo a nossa fé no mundo de hoje, aqui, agora, nós possamos testemunhá-la, e que outras pessoas, olhando para nós, possam se perguntar: por que essas pessoas agem assim? Por que essas pessoas vivem desse jeito? Por que essas pessoas são capazes de fazer essas coisas? E que a resposta seja: porque eles acreditam em Jesus Cristo. Pela força da fé é que essas pessoas são o que são. Então é assim que nós queremos viver esse momento da Quaresma, viver esse período de preparação para a Páscoa, viver este ano de modo especial dedicado à juventude, para que de verdade a nossa igreja não só valorize os jovens, mas possa trabalhar e contar com a criatividade, a experiência, a força, a paixão dos próprios jovens. Então, que Deus nos ilumine de modo especial, que Deus continue abençoando a vossa paróquia, os grupos de jovens da paróquia, das comunidades, de modo especial aqui a juventude missionária e todos os tipos de grupos, para que vocês sejam de verdade instrumentos de Deus nesta terra abençoada que é a terra de Santana do Acaraú. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E juntos renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bom, irmãos e irmãs, na certeza de que o Senhor escuta a nossa prece, a nossa oração, apresentemos agora a Deus os nossos pedidos. Cada prece rezemos, enviai-nos, Senhor. Enviai-nos, Senhor. Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, Enviai-nos, Senhor. para ser presença geradora de fraternidade, Enviai-nos, Senhor. para ajudar a construir uma sociedade mais justa e solidária, Enviai-nos, Senhor. para o protagonismo do seguimento a Jesus Cristo, Enviai-nos, Senhor. para buscar viver os valores do reino, Enviai-nos, Senhor. para servir a Igreja com ardor missionário, Enviai-nos, Senhor. Pela nossa juventude, para que acolha no coração a palavra de Deus e o chamado que o Senhor faz a cada dia a enfrentar este mundo de diversidades, de situações complicadas e de momentos dolorosos. Nós te pedimos, Senhor, a vossa força na nossa vida. Enviai-nos, Senhor. E vamos colocar nas mãos de nossa Mãe, Nossa Senhora, aqueles pedidos que cada um de nós traz no coração, para que ela mesma os apresente ao seu Filho Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Pai, ouvi-nos e atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. É o momento da liturgia eucarística. Nesse momento teremos a procissão da apresentação dos dons. Nesse momento da apresentação dos dons, ofertamos ao Senhor toda a jovialidade da nossa juventude com sua alegria e vivacidade. Com seus dons e talentos, colocamos também no altar do Senhor seus sonhos e conquistas, a esperança de que, com o pão e o vinho, tudo isso seja transformado em oportunidades de crescimento humano, espiritual, profissional de nossa juventude. E que nesse momento também cada um possa se colocar diante do altar do Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, também possamos partilhar com generosidade a sua oferta material. Vamos fazer isto cantando e orando, entregando e apresentando diante do altar do Senhor. Cantemos o canto da apresentação dos dons.